está percorrendo as suas veias é porque vocês não estão entendendo muito bem o momento em que a gente se encontra. E eu vou começar contando uma história. Eu sou muito bom de contar e de inventar histórias, mas essa é verdadeira. Há 2 anos e 8 meses, a minha vida muda completamente. Eu e minha esposa Renata, a gente dá as boas-vindas a esse mundo à nossa filha, Diana. A pequena Diana nasce e, ao nascer, também nasce com ela aquela preocupação legítima de todo pai e de toda mãe, que, ao olhar para o filho, olha, pensa: como é que eu vou criar esse ser humano? Como é que eu vou preparar ela para um mundo que está em constante modificação? Notadamente porque nós estamos no centro da quarta revolução industrial, a revolução da informação, e é muito interessante que agora eu não consigo mais enxergar como é que vai ser o futuro. Antigamente, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás, era muito comum nossos pais apontarem para gente e dizerem: vá ser advogado, engenheiro ou médico, você vai estar com a vida garantida. Hoje, exatamente hoje, você já não tem mais essa certeza. Qual é a profissão aqui que vai dar certo? Qual a profissão que vai dar errado? Então, essa pergunta que me angustia nesse momento, na criação da minha filha, angustia todo mundo. O que é que dá certo e o que é que dá errado. E tem um ponto que me intriga, e não é pouco, é que o nascimento da pequena Diana, com 2 anos e 8 meses agora, coincide com o start, com o início do uso coletivo e social da inteligência artificial generativa. ChatGPT, Gemini, Claude, e a gente começa a utilizar. E lá no início eu estava educando Diana, ensinando ela a andar, ensinando as primeiras palavras, mostrando o que é um gato, o que é um cachorro, e a mesma interação que eu fazia com ela, eu fazia também com a inteligência artificial. E aí o que é mais interessante, e é muito, muito, muito forte isso, que você precisa saber. Diana está com 2 anos e 8 meses hoje, e ela está na primeira infância e está adquirindo habilidades básicas de um ser humano. Nessa janela de tempo entre eu explicar o básico para minha filha e explicar o básico para a inteligência artificial, ela deu um salto à IA em 2 anos, que ela consegue fazer entregas de produtos, de conteúdo, de textos, que é uma coisa impressionante. E eu vou aqui falar um pouco da minha vida profissional, para que vocês entendam o choque que eu levei ao isso acontecer. Eu sou doutor em direito econômico, eu tenho 7 livros publicados, eu sou procurador federal de carreira, e o que é que acontece? Depois que o pessoal passa no meu concurso, que não é um concurso fácil, é um concurso extremamente difícil, o aluno, depois que ele é nomeado, ele vai ter aula comigo para aprender a ser procurador. Então, assim, a minha área eu conheço bem e eu tenho um certo grau de domínio. Qual é o problema disso? Eu, à noite, com Diana, fazendo leitura de livros infantis, divertidos, mostrando histórias lúdicas, histórias engraçadas. Tem um livrinho que é sobre os bichos da caatinga. É espetacular, ela ri vendo o tatuá-bandeira, o tamanduá-mirim. E aí a gente vai conversando e vendo. Ela adormece no meu braço, e aí eu desço para fazer o leite dela, porque eu sei que à noite, de madrugada, ela vai acordar e vai querer o leite, e ela não quer que a mãe pegue, quem tem que pegar é o pai. Pois bem, eu passo em frente à porta do meu computador e eu vejo que a janela está aberta e eu mando um comando só para testar. Meu livro sobre o ICMS, Direito Tributário, é um dos impostos mais terríveis que tem. Todo empresário que tem na sua operação a necessidade de emitir nota fiscal de prestação de serviço e circulação de mercadorias, ele aqui tem um ódio mortal do imposto chamado ICMS. E eu tenho um livro sobre. E aí eu, assim, como é um tributo muito complicado e muito complexo, eu simplesmente resolvi atualizar ele. E aí eu joguei na IA: "Atualiza aí para mim, enquanto eu vou fazer o leite". Desço, quando eu subo, o livro está pronto, em menos de 5 minutos, coisa que eu levei a minha vida toda para aprender, para dominar, a IA me entregou aqui um livro de 50 páginas atualizado com um erro apenas. E aquilo me assustou. Não me assustou pouco. E a primeira pergunta que veio à minha mente é: por que eu estudei? Será que estudar realmente vai valer a pena? Porque eu gastei tanto tempo, dinheiro, cursos, livros,
se agora a IA está entregando a resposta? O nosso conhecimento ele virou o que a gente chama de commodity. Todo mundo hoje tem a opção de ir para a inteligência artificial, pedir uma resposta e ela fornecer uma resposta razoável. Não estou falando que ela vai entregar a resposta de um especialista. E aí nasce a grande preocupação. Como é que a gente vai se comportar nesse momento? E aí você tem que entender que o mundo mudou. E essa mudança é uma mudança interessante, porque a mudança tecnológica, ela está aqui para nós e ela se apresenta de 2 maneiras. Ou ela é uma modificação sustentável, em que a sociedade consegue absorver ela com o transcurso do tempo, ou ela é uma mudança disruptiva. E aqui o que o pessoal fala de que você é muito disruptivo, isso é uma disrupção, é entender que quando a mudança tecnológica disruptiva ela acontece, ela simplesmente não consegue mostrar para você o que vai acontecer no futuro. Ninguém consegue. Se alguém aqui diz o que é que vai acontecer com a inteligência artificial no mercado de trabalho e dizer com uma precisão e uma certeza quais são os caminhos dos próximos 2, 3, 4, 5 anos, ele está mentindo para você. Porque nem os operadores, os donos daqui da Anthropic, da OpenGL ou do Google sabe o que vai acontecer, porque é uma mudança disruptiva, ninguém sabe. E é isso que a gente tem como preocupação, e isso me angustia, e me angustia muito na qualidade de pai. Como é que eu vou preparar a minha filha para um cenário que eu não sei qual vai ser? E aí nasce a necessidade de a gente se preocupar. Porque isso que a gente está vendo é uma sigla que está percorrendo o mercado de trabalho, que é o FOBO. Fear Become Obsolete. O medo de você ficar obsoleto, de você ser ultrapassado. Esse é um medo muito comum. E não é um medo só seu, é um medo do mercado de trabalho. Aqui alguns números. 22% aqui das pessoas entrevistadas em uma entrevista recente tem aqui medo de perder o emprego no cenário dos próximos 5 anos. A gente consegue reduzir com um alto grau de certeza de 5 anos para 2 ou 1,5. Então, 22%. 7 em cada 10 americanos acreditam que a IA tornará a busca por empregos mais difícil. Veja, você somando duas pesquisas autônomas, você tem 22% pensando que vai perder o emprego e de 7 a 10 dizendo que não vai conseguir emprego. Então, você vai ter uma massa de desempregados. Para além disso, os próprios donos aqui da OpenGL e da Anthropic, eles apontam, eles que criaram a tecnologia, eles apontam dizendo que o índice de desemprego mundial vai aqui atingir patamares de 10 a 20%. Não é pouca coisa. É tanto que agora eles estão falando renda básica universal, para que essas pessoas que serão substituídas pela máquina consigam ter o mínimo aqui para bancar o básico da vida e do ser humano. Aqui um estudo do FMI apontando que 40% dos empregos eles podem ser afetados. No slide anterior eu mostrei para vocês o que pode ser impactado com desemprego e com ausência de empregos. Esse aqui é um percentual de profissões que serão impactadas de alguma maneira e que a gente vai precisar utilizar a IA para fazer entregas melhores. Aqui esse símbolo e essa foto, ela é muito caricata, que ela mostra aqui um perfil de um escritório da década de 70. Ao olhar para esse escritório, você consegue mais ou menos se situar temporalmente onde é que você se encontra. E você sabe que essa máquina de datilografia à época precisava de um datilógrafo. Então você já precisava de uma pessoa intermediária para eventualmente fazer. Uma grande modificação foi a mudança para o computador, em que todo mundo adquiriu a habilidade de datilografia. Todo mundo escreve hoje é muito comum que a gente faz com essa máquina. E aí nasce algumas situações com a inteligência artificial que nos traz algumas dúvidas e alguns receios. A gente tem que conversar sobre IA com todo mundo, com nossa equipe, com nossos filhos, com nossos parentes, com nossos pais. E ao conversar, a gente tem que ter a cautela de como a gente vai tratar esse tema. Porque esse tema, ele é humanamente sensível. E aconteceu recentemente no Reino Unido, em um evento de grandes bancos, de um gerente de um grande banco, um grande diretor, falar que nós devemos utilizar a inteligência artificial para substituir o capital humano de menor relevância. Veja como isso é assustador. Você apontar para um ser humano e dizendo que ele é menos relevante, porque você deixa de mensurar ele como pessoa
para mensurar ele como objeto. Isso é exatamente o contrário de toda a evolução moral nossa, enquanto cidadão, enquanto sociedade, enquanto pessoas. Então a gente tem que ter a cautela de como falar, porque nós seremos duramente impactados. E aqui, o que eu trago para você e a grande resposta, porque ao trazer o medo, eu tenho que trazer a solução. Mas a solução que eu venho trazer não é uma dica, não é um atalho. O roteiro que eu quero trazer, a premissa que eu quero trazer, ela vem de 1901. Não é aqui de ontem, não é de 5 anos atrás. Em 1901, um pesquisador chamado Thorndike, ele estudou métodos de aprendizagem e a maneira como nós aprendemos. Se você pegar aqui uma pessoa de 1901 e trouxer para cá hoje e ela verificar nossos celulares, chamada de vídeo, YouTube, tudo que a gente tem, ela vai ficar assustada. Mas se você levar ela para uma sala de aula, ela vai ver que a sala de aula é igual à que ela tem. E aí nasce um grande problema e é um problema muito sensível. Como é que a gente trata o fenômeno do aprender? Porque eu estou aqui trazendo informações para vocês, vocês estão aqui absorvendo as informações e nasce um problema adicional. Como é que eu vou pegar essas informações que vocês estão recebendo e eu vou resolver problemas? E o Thorndike ele disse exatamente isso. Não adianta a escola ensinar se ela não ensina o aluno a resolver problemas. O que nós precisamos hoje é de pessoas que tenham o jeito, que tenha a manha, que consiga resolver problemas. Eu não quero um teórico que sabe teoria, quando se depara com o primeiro problema, se arrepia, chora em posição fetal e vai embora. Não, eu preciso de pessoas que resolvam problema. E o nome disso, tecnicamente, é chamado de transferência. É você pegar um conhecimento que você adquiriu e você pegar aquele conhecimento que você adquiriu e conseguir resolver problemas reais. Como eu falei para vocês logo no início, eu sou professor, não é de hoje, tem 20 anos que eu estou em sala de aula. Hoje a minha maior dificuldade é ensinar para um aluno um conhecimento teórico e jogar na mão dele aqui o problema prático. Agora vá e resolva. É exatamente nesse momento que você tem o maior susto no processo de aprendizagem, porque as pessoas, elas não aprendem, as pessoas, elas decoram. E ao decorar, qualquer mudança que acontece, muda completamente aquilo que ela absorveu. Eu sou professor de direito tributário e direito administrativo, são 2 matérias muito ingratas, porque são 2 matérias que elas mudam semanalmente. E se eu aqui apoiar o meu alicerce de conhecimento em leis, normas e estruturas apenas através da mera decoreba ou da mera decoração, quando a lei ela muda, eu vou ter que comprar novos livros, eu vou ter que fazer novos cursos, e isso é de fato muito ruim. Então, no processo de aprendizagem, no processo de aquisição de conhecimento, a gente tem que trabalhar com o básico de aprender, com princípios, com a lógica, com fundamento, com alicerce. Isso daqui, o Thorndike, ele falou em 1901, e ele falou especificamente para as escolas. Escolas, parem aqui de ensinar da maneira como vocês estão ensinando. Peguem nossas crianças e tratem os diversos temas que vocês têm que trabalhar com situações reais, situações do dia a dia. Veja que a gente, ao se formar, ao passar pela universidade, ensino superior, você ao terminar, você não sabe fazer um imposto de renda. Porque a gente está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo, situações essas que a gente não precisa. E aquilo que a gente precisa no dia a dia não estão nos ensinando. E ele fala disso. Então, veja, hoje, saber a resposta nunca foi o ponto. Nunca foi aquilo que a gente precisou. E agora, com a inteligência artificial, ela sabe a resposta. E aí você tem que tomar e ter a cautela. Eu estou na área jurídica, eu dou aula de direito. Então, eu tenho um determinado grau de especialização em direito. Se eu for para uma área diferente, eu não vou ter o domínio e a capacidade de avaliar as entregas da inteligência artificial. Não pense com o fato de que a IA está entregando uma resposta adequada ou certa, ou pelo menos bonita, que você vai dominar todas as áreas do conhecimento humano. Isso é a ilusão do domínio. Para você entender bem como usufruir ao máximo da capacidade da inteligência artificial, você tem que perceber que tem uma primeira etapa que é a delegação.
o que você vai delegar para ela e o que vai ficar com você. A segunda etapa é a descrição, que o pessoal chama de engenharia de prompt, que é como você pede a ela as respostas. A grande profissão e as grandes profissões que vão surgir agora é na terceira etapa, que é o discernimento. É você conseguir avaliar as entregas, porque ela vai entregar brutalmente e muito. Então, quem que vai avaliar essas entregas? Quem é que vai conseguir avaliar o que está sendo produzido? Porque a gente tem que auditar isso. E por fim, a diligência, que é o controle ético do que ela está entregando. E aqui você tem que tomar cuidado, porque na formatação de políticas públicas, por exemplo, o equilíbrio, equidade de gênero, é muito complicado você entregar isso para a inteligência artificial, porque ela vai fazer uma leitura do mercado de trabalho hoje, atual, ela vai verificar que existe uma situação complicada. Normalmente os homens estão numa posição mais elevada do que as mulheres. Então, ao ler esse cenário, ela tenta transmitir que aquele é o cenário ideal. Ela não percebe que aquilo precisa ser corrigido. Essa distorção de equidade, ela precisa de fato ser corrigida. Então, o que eu quero trazer para vocês é que, nessa era de inteligência artificial, que ela sabe a resposta, a gente tem que se preocupar com o aprender, com o aprendizado. E aqui não tem dica. Aprender demanda esforço. Aprender não tem atalho. Você tem que ler, você tem que sofrer, você tem que pensar, você tem que imaginar. Porque se você não fizer dessa maneira, e a IA começar a te entregar, você vai ficar obsoleto. E é em pouquíssimo tempo. Então, o processo de aprendizagem, para você aprender e transferir isso para resolver problemas reais, ele demanda esforço. E é um esforço que vale a pena você comprar. É um esforço que vale a pena você se dedicar. Então, nesse cenário, que é um cenário que a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer, o que eu poderia transmitir para vocês e para minha pequena filha Diana é trazer para vocês o seguinte: tem uma habilidade que vai trazer para a gente uma distinção extraordinária em qualquer outro momento da história, a habilidade da gente aprender e aprender com velocidade. Nós precisamos aprender a aprender e aprender com velocidade. É isso, exatamente isso que vai ser sua habilidade, que vai te destacar e trazer para você e jogar você dentro do centro de um mundo que está em constante modificação. Então, a nossa salvação é aprender e aprender a aprender. Muito obrigado.